Prontas para mais uma execução de sapatinho de bebê? Vejam que coisa mais fofa que ficou este modelinho. Uma graça, não é? Minha gente, é assim. Para esta execução, eu utilizei o Fiore 8/4, eu utilizei agulha para crochê de 2 milímetros, agulha para costurar, aqui aquela agulha de tapeceiro que não tem a ponta pontuda, né? O botão do motivo que você desejar. Como aqui a execução é em azul, eu peguei então um botão de bola de futebol em azul, tá? E, é claro, uma tesourinha para que você possa realizar quaisquer arremates que venham a ser necessários. Então, pessoal, é só separar o material e iniciar a execução. Você inicia a execução com um cordão de 15 correntinhas. A minha sugestão inicial é que você execute este cordão deixando estas correntinhas fluírem naturalmente. Então, se você tiver aquele ponto mais durinho, mais fechado, mais apertado, inicie o cordão com a agulha de 2,75. Assim, você obterá um cordão de correntinhas relativamente frouxo em relação à agulha que você deve usar, que é de 2 milímetros. Tudo bem? Joia! Depois de ter esse cordão, você laça e aí você contará 1, 2 e 3 correntinhas. Na terceira, você passará a sua agulha e fará um ponto alto. Esta execução é realizada na base em pontos altos. Você laçará novamente e continuará trabalhando. Para cada correntinha que você tiver à sua frente, um ponto alto. Somente nas extremidades é que este processo sofre alteração. Então, eu vou preencher aqui o meu cordão todo com pontos altos e eu volto para te mostrar como executar a extremidade. Ao alcançar o último ponto, então aqui você observa que eu estou neste último ponto do cordão. Nós precisaremos executar pontos altos de tal forma que a minha agulha que está neste sentido e deste lado mude o sentido e vá para o outro lado neste sentido que eu lhes mostro. Para isso, nós vamos então executar no mesmo ponto de base mais 4 pontos altos. Eu já tenho um, então veja, eu vou executar aqui o segundo, o terceiro, o quarto e o quinto. Automaticamente, a sua execução muda de direção. Então, o que antes estava deste lado, agora está do outro lado, que será trabalhado agora. Nessa continuidade, você executa um ponto alto para cada ponto que você tem à sua frente. Novamente, quando eu chegar no último ponto deste lado, eu volto para continuar com vocês. Novamente, eu cheguei no final, mas em relação ao último ponto que nós fizemos do outro lado, existe uma diferença. Porque assim, para iniciar a execução, nós deixamos um cordão de correntinhas para dar a altura do trabalho. Então, assim, eu tenho um ponto alto deste lado e eu já tenho um ponto alto deste lado. Aqui está ele. O cordão de correntinhas, ele faz a vez de um ponto alto. Assim sendo, eu já tenho no mesmo ponto de base 3 pontos executados. O que faz, então, com que eu tenha que executar, neste momento, somente 2. Então, eu laço e neste mesmo ponto onde eu estou, eu executarei mais 2 pontos altos. Ó, você vê aqui o primeiro e você vê o segundo.
Uma vez que você tem executado, então, esta continuidade, você vai localizar no cordão de correntinhas a terceira corrente, passará a agulha por ela, puxará uma laçada, só que eu prefiro pegar melhor, porque eu não peguei legal. O que eu quero dizer com esta coisa de pegar legal? É pegar dos dois lados da corrente, ó. Deixa eu pegar aqui direitinho, ó, deste lado e do outro lado. Pera aí que eu estou pegando. Ok, eu peguei agora. Percebam, olha, as duas correntes do ponto estão na agulha, ó, tá vendo aqui? Ok, puxo a laçada para fora e aí eu arremato. E aí, pessoal, você tem a primeira carreira já executada. Na continuidade, você precisará ficar atenta no seguinte. Nas pontas, nós temos 5 pontos no mesmo ponto de base. Cada um destes 5 pontos nesta carreira receberá 2. Então, assim, 5 pontos virarão 10, tudo bem? Os demais pontos que foram feitos, um ponto em cada ponto de base, continua sendo um ponto em cada ponto de base. Você se recorda que na carreira anterior eu tinha o cordão de correntinhas e o ponto alto já executado, né? Os dois no mesmo ponto de base. Se eles estão no mesmo ponto de base, agora eles recebem 2. Então veja, eu vou fazer o meu cordão de correntinhas que faz a vez de um ponto alto. Passo a agulha pelo mesmo ponto, então eu vou ter aqui que localizar o ponto e passar a minha agulha para fazer um outro ponto alto. Então, são 2 pontos no mesmo ponto de base. Laço e percebam, tá? No próximo ponto, eu preciso isolar para que você veja. Esse é o ponto alto que está no mesmo ponto de base que os demais. Ele também receberá 2 pontos altos no mesmo ponto de base. Então, 2 pontos altos é o que você vê agora. Os demais pontos, que são um ponto para cada ponto de base, nesta carreira, permanece da mesma forma. Um ponto para cada ponto de base, ok? Vamos então executar esta carreira inteira, vamos fazer 2 pontos para cada ponto das viradas e aí eu retorno aqui para encerrar a carreira com vocês e iniciar a próxima com vocês também. Vamos então encerrar a segunda carreira localizando a terceira corrente lá do início e fazendo um ponto baixíssimo. Novamente, você precisará analisar o que você tem em mãos para executar a terceira e última carreira do solado. Então, vai funcionar assim. Sem novidade nenhuma, você já sabe que mantém a altura, então são 3 correntinhas para esta altura. Percebam, o que eram 5 pontos viraram 10. Porém, destes 10 pontos, somente, deixa eu fazer a conta, tá? Somente 6 necessitam ser duplos, ou seja, 2 pontos no mesmo ponto de base. Quais são eles? Nós temos 10. 10 menos 6, 4. Se 4 pontos não serão duplos, isso quer dizer que os centrais são duplos e os laterais não, porque eu preciso fazer a virada no centro. Observe, é aqui a virada. Então, da onde eu estou, você já pode contar, olha, 1, 2, 3, 4, 5 e este ponto que eu estou, 6. Então, estes 6 pontos são duplos. Este seria o último duplo. Todos os demais serão simples. Então, veja só, é facinho, gente. A partir do cordão de correntinhas, você executa um ponto para cada ponto que você tem à sua frente. Porque a virada não se dá onde você está. Ela se dá, no caso deste ponto em que estamos, antes. É o final da carreira. E para onde nós estamos indo, você também deverá trabalhar desta forma. Você localizará todos os 10 pontos, 5 viraram 10. A partir deles, 2 você vai fazer simples. Então, um ponto alto para cada ponto de base. Depois disso, você vai fazer 6
com duplos. Então, se 6 pontos recebem duplos, você terá um total de 12. Depois que você fez estes 6 pontos duplos, você volta a trabalhar um ponto para cada ponto de base. Eu aqui estou realizando os pontos altos, um para cada ponto da carreira anterior, porque eu quero chegar exatamente no ponto aonde você precisa começar a fazer os duplos. Mas eu estou observando porque eu também quero te mostrar aonde iniciam-se aqueles 10 pontos. Aqui é o último. Olha só. Ok, vejam só, aqui você tem 2 pontos no mesmo ponto de base. Estes 2 recebem um ponto para cada ponto. Então, eu vou fazer aqui, ó, 1, e no outro ponto eu faço mais 1. Agora, observe, outro duplo e outro duplo. Esses 3 jogos de duplo totalizam 6 pontos. Cada um destes pontos recebem 2. Então, eu vou trabalhar aqui 2 pontos altos no mesmo ponto de base. O primeiro e o segundo. Novamente, 2 no mesmo ponto. Então, o primeiro e o segundo. Novamente, o primeiro e o segundo. Já foram 3 vezes, faltam mais 3. O primeiro e o segundo. Agora foram 4 vezes, faltam 2. Então, o primeiro ponto e o segundo. Faltando somente uma vez. O primeiro. Ui, escapou, gente. Tá, e agora o segundo. Ok, você fez o contorno. E novamente, observem, 2 pontos, deixa eu me achar aqui, peraí, ó. 2 pontos no mesmo ponto de base. E depois, você vai vendo que você vai transformando, e eu acho que eu contei errado, né, gente? Porque, veja, aqui eu tenho, olha, 2 no mesmo ponto, tá vendo? E mais 2. Se são 2 desse lado, são 2 desse também. Eu contei errado, tá? Então, eu preciso fazer mais aqui, ó. Mais 2. Tá vendo? Realmente, porque senão não vai dar certo. É somente os 2 primeiros e somente os 2 últimos que recebem somente um ponto de base. Então, aqui tudo bem, ainda bem que nós vimos. Por isso que é importante a gente olhar a origem do ponto, se ele vem ou não do ponto aonde foi recebido 2 na base. Pronto, agora sim, ó. Estes são os 2 últimos, olha. 2 pontos no mesmo ponto de base. E depois é 1 para 1. Pode ver, ó. 1 para 1. Tá vendo? Vai observando, porque todos que são 2 pontos no mesmo ponto de base recebem 2 pontos para cada ponto. Exceto os 2 primeiros e os 2 últimos, tá? Então, ok. Agora, aqui eu faço somente um ponto. Sem novidade. Eu vou trabalhando um ponto para cada ponto. E detalhe, outra forma também de você observar se alguma coisa não saiu correto é o seguinte: se você não fizer a volta, o contorno, né? Com 2 pontos para cada ponto, automaticamente você verá que esta execução ficará erguida. Aqui tá plano, ó, tá vendo? Eu não tô esticando, eu não tô nada, tô deixando ele cair normal. Tá plano, né? Se não estivesse certa a quantidade de pontos, ele ergueria desta forma, que eu já começo a moldar pra você ver, tá vendo? Então, assim, para esta execução é plano. Agora, existem execuções que a gente pode querer este formato mais côncavo, e aí você faz menos pontos neste momento, né? Então, aqui, continuando com um ponto para cada ponto à minha frente. Novamente, gente, eu vou terminar esta carreira e aí eu volto aqui para continuar com vocês. A próxima etapa é mudar novamente a direção da nossa execução. Vamos lá, então.